Então, muito bem, uma saudação a todos e todas que estão aqui participando do nosso curso de Imaginário Social e Educação. Hoje estamos trabalhando com vocês a nossa 13ª aula. É a 13ª e última aula do curso, estamos fechando esse curso, né? Imaginário Social e Educação, que é uma disciplina que eu ofereço lá na Faculdade de Educação, né, da UFRJ, com muita honra, muito orgulho, muito prazer, né? E esse período eu gravei algumas aulas, né? E nós estamos concluindo hoje com essa aula do que a gente poderia chamar de um imaginário crítico na contemporaneidade da educação, né? A educação e a sua perspectiva crítica vamos chamar assim, na pós-modernidade, né? Embora os autores que a gente vai trabalhar, eles nunca vi, pelo menos, eles se colocarem como pós-modernos. Mas essa é uma leitura minha, sabe? Como professor, pesquisador de imaginário, eu acho que eles se encaixam perfeitamente nessa perspectiva de uma crítica ao imaginário que predominou na educação, que ainda hoje predomina, que é o imaginário da concepção tradicional em educação. E a gente vai retomar alguns aspectos aqui, né? E nada como falar de educação no sentido próprio, porque o nosso curso foi de Imaginário Social e Educação. Todos os autores que a gente viu até agora não tratavam de educação no aspecto assim mais profundo dos seus pensamentos, da sua obra. Mas a gente viu que trabalhavam a base para o imaginário social. E a gente complementa hoje, e a gente, durante o curso, fez aportes com relação à educação. Mas hoje a gente vai falar de 3 grandes educadores e que eu faço a minha leitura, né? Peço licença a todos para fazer uma leitura nessa perspectiva da pós-modernidade. Embora a crítica à escola tradicional, ela já vem de muito. E experiências criativas, experiências de ruptura com a escola, que eu também aqui vou chamar de desescolarização, tá? Quando eu chamar de desescolarização, imaginário da desescolarização, coloquem entre aspas, tá, gente? Porque não é o fim da escola, não se trata disso. Todos esses autores que a gente vai comentar são apaixonados pela educação e pela escola. E exatamente por eles serem apaixonados, pessoas que deram sua vida, ou uma boa parte dela, para a educação, eles, na verdade, mudaram tudo, a concepção deles muda totalmente o que acontece dentro da escola. O Rubem Alves, no âmbito da teoria, né, filosófica, o professor José Pacheco, na experiência da Escola da Ponte, e o professor Tião Rocha, eu chamo de professor, não sei se ele gostaria, porque o Tião Rocha é bem arredio a qualquer coisa que vincule ao oficial, né, da escola. A gente vai ver um pouquinho do pensamento dele também aqui, mas eu acho que eles 3 se encaixam no mundo contemporâneo nessa crítica à escola tradicional, principalmente o imaginário que ela veiculou, né? E a gente vai mapear um pouquinho isso aí, tá bom? Então, eu queria começar exatamente colocando, por quê? A crítica ao imaginário social da escola, a crítica ao imaginário educacional e as proposições escolares da tradição educacional, e você quer fazer o contraponto com a pós-modernidade. E aqui eu recorro a um filósofo, né, que se tornou uma espécie de grande ícone da elaboração das categorias assim que ele considera centrais para o pensamento pós-moderno. Quer dizer, ele vai considerar que a modernidade, de alguma forma, se esgotou. O projeto moderno se esgotou quando ele tinha aquele pensamento calcado numa racionalidade tecno-instrumental que tinha uma ideia que o progresso era algo que caminhava inexoravelmente para um fim maravilhoso, né? De riqueza, de fartura para todos, uma sociedade sem guerras, uma sociedade altamente tecnológica, como a gente via em ficções científicas, e a gente viu que não aconteceu nada disso. As guerras se intensificaram, muita violência, a fome,
Talvez os mesmos problemas da antiguidade continuam hoje. E a escola continua a mesma. Essa que é a grande questão para a gente. Um lugar de segregação, um lugar de um discurso autoritário, conteudismo, a gente vai analisar cada um desses tópicos. Então a gente vai ver que é um imaginário que perpassou. E a pós-modernidade, a crítica do Jean-François Lyotard, que é esse autor que a gente vai trabalhar, o livro dele é O Pós-Moderno, ele coloca que se esgotou aquele modelo tradicional da Idade Moderna do mega-relato, uma teoria que explicava tudo, né? Que vinha lá das grandes filosofias que tinham a concepção metafísica, que estava tudo no seu lugar, Deus em cima, o segundo andar tinha outra coisa, terceiro andar, o subsolo, o mundo, o homem, a vida e a cultura, era todo explicado, sabe? Através de um sistema e uma máquina de funcionamento, né? O padrão moderno aperfeiçoou isso que vinha já desde o platonismo, passando pela Idade Média, com Descartes, então, e você vai modulando essa perspectiva de que dá para explicar tudo. Tudo tem uma conexão, tudo tem um sentido, o Lyotard chamou de mega-relatos, uma explicação sistemática, racional de tudo. E o Lyotard vai dizer, não, esse modelo implodiu, porque saíram desse modelo vários, assim, buracos, e pelas brechas voltou o mito, voltou, por exemplo, as experiências religiosas, cresceram muito mais, porque eram consideradas assim que iam acabar, né? Cresceram movimentos bélicos, cresceram, o capitalismo se tornou desenfreado, né? Assumiu essa versão neoliberal, e que tanto mal tem causado a todos nós, mas que semeia todo o imaginário economicista ainda, né? Dos chamados mercados, que tentam orientar a direção dos países, dos governos, né? E o Lyotard vai dizer, estava nascendo, ele percebeu um novo mundo, em que voltam os mitos, volta a necessidade de um diálogo mais profundo, de uma mestiçagem, de um diálogo polifônico, da volta do dionisíaco, e ele vai contrapor tudo isso àquele modelo sistemático, como é da nossa bandeira, né? Ordem e progresso, né? Esquecendo que a base da ordem e progresso era o amor, segundo a tradição do Augusto Conte. Então, esse cientificismo, esse funcionalismo, essa visão orgânica da sociedade implodiu. E a escola seguia não, ela ainda segue esse modelo. E Rubem Alves, por exemplo, se sintetiza muito bem esse novo filósofo pós-moderno. Eu vou elencar aqui. Eu estudei toda a obra do Rubem Alves, tanto a religiosa, foi um grande teólogo, quando depois ele passa também para as questões da epistemologia, acompanhei toda a sua obra, conheci o professor Rubem Alves, toda a minha trajetória acadêmica, minha monografia de graduação, minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado e meu trabalho no estágio de pós-doc, meu pós-doutorado foi também calcado em Rubem Alves. E eu percebia claramente, nunca tive a oportunidade de conversar isso com ele, porque a gente se encontrou muito pouco. Mas ele também nunca se colocou como um pós-moderno, pelo menos eu nunca ouvi. Mas eu vejo que cabe muito bem nisso, essa questão da pós-modernidade, que é ruptura, especialmente no campo da educação, com aquela escola moderna, né? Que, na verdade, abrigava uma série de concepções tradicionais, um imaginário que vinha da educação ultra-tradicional. Todas as tentativas como Escola Nova e outras, que foram maravilhosas, foram tentativas de ruptura desde o Rousseau, mas elas acabaram se adequando ainda ao modelo de escola. O interessante é que esses três autores que eu vou citar, eles, de alguma forma,
você mantém a escola, mas nada que acontece lá dentro funciona mais de acordo com o que era anteriormente, pelo menos na proposta deles, né? Então vamos ver, né? Começando pelo Rubem Alves. Rubem Alves, então, foi um educador, né, teólogo, filósofo também, que viveu de 1933 a 2014, né? Ele defendeu, no campo, o meu recorte vai ser o recorte educacional, tá? Ele defendeu uma pedagogia da inconscientização. E isso já mostra um caráter pós-moderno, né? Quer dizer, ele quer um contraponto da conscientização. Rubem Alves era um discípulo de Paulo Freire e concordou com tudo que Paulo Freire disse. Mas num livro chamado Pedagogia da Inconscientização, ele coloca essa uma questão que eu achei muito interessante, que de alguma forma explica a pedagogia dele. Ele vai dizer: Paulo Freire é meu mestre, segui Paulo Freire com ânimo e continuo seguindo. Eram amigos, muito amigos. Mas eu acho que o Paulo Freire, eu gostaria de caminhar por um caminho que o Paulo Freire não caminhou. Que Paulo Freire foi filósofo educacional da conscientização, uma pedagogia cidadã. Você tomar consciência do mundo à sua volta, você perceber que você tem um valor como pessoa, que a tua cultura local é uma cultura que merece respeito, e você vai à escola para aprender, para se empoderar, para se tornar um cidadão, mas jamais negando as suas raízes. Você não vai para o espaço escolar para ser diminuído, massacrado, humilhado, ficar um pouquinho e depois ser jogado fora só para você constar numa estatística do governo. Não, Paulo Freire queria uma educação emancipadora. O Rubem Alves concorda, mas o Rubem Alves vai dizer, para ser mais emancipadora, tem que também dar conta do jogo, da brincadeira, da alegria, da paixão, dos sentimentos, das emoções. E ele vai dizer, Paulo Freire não teve tempo de trabalhar isso. Inclusive é interessante que na obra Pedagogia da Autonomia, no finalzinho dela, a última obra do Paulo, o Paulo vai dizer, há um caminho que a escola deve seguir também da alegria, do jogo, da brincadeira. Mas ele não pôde explorar. Você repara que aquilo ali era um momento que ele já estava concluindo o seu trabalho, e é nessa linha que o Rubem Alves vai entrar. E essa linha, na minha visão, é pós-moderna. É a escola com um espaço também lúdico, um espaço de sentimento, de emoção, de prazer. Por que a escola não pode ser um espaço de prazer? Por que a escola não pode ser um espaço em que a gente explore as possibilidades do nosso corpo? O próprio Spinoza, filósofo lá da Idade Moderna, vai dizer, a gente não tem a menor ideia do que pode um corpo. E ele fala isso num momento que o pensamento filosófico era todo dominado pelo racionalismo cartesiano, do qual ele tem influência, que depois, de alguma forma, ele vai se desgarrando um pouco e criando um pensamento próprio que vai valorizar muito o corpo, os sentidos e principalmente as paixões, especialmente as paixões alegres. Ele vai chamar de os bons encontros, né? E a gente pode dizer que o Rubem Alves, de alguma forma, busca uma escola do bom encontro, né? Uma escola em que você aprenda as coisas da razão, as coisas da técnica, mas também aprenda a música, também aprenda as artes em geral, o teatro, também aprenda o senso comum, valorizando as formas que as culturas têm de resolver seus problemas, as diversas epistemologias dos diversos povos. O ocidental não é superior ao outro, ele é diferente. Para cada povo que construiu a sua epistemologia, a sua forma de entendimento do mundo e as suas técnicas, aquele tipo de trabalho, de abordagem da natureza, é o ideal para ele. Daí hoje você vê esse respeito às culturas indígenas que está voltando, né? Esse novo momento que a gente está vivendo, e respeitando a epistemologia dos Chavantes, dos Yanomamis, eles têm saberes. Um grande sociólogo e filósofo português chamado Boaventura Sousa Santos tem trabalhado muito isso, as epistemologias do Sul, aquelas epistemologias que foram esquecidas,
quando comparadas às epistemologias dos países chamados de primeiro mundo, que colocaram o seu saber como hegemônico, técnico, cientificista, que vai marcar o nosso imaginário educacional. Então, Rubem Alves defende uma pedagogia da inconscientização e se contrapõe à escola. Todos os textos dele, gente, vão marcar esse imaginário inovador. São contra uma pedagogia racionalista, uma pedagogia cientificista, uma pedagogia instrumental. Repare, isso tudo aqui é categoria da pós-modernidade, essa crítica ao racionalismo, ao cientificismo, à instrumentalidade, ao dualismo corpo e alma, que durante séculos marcou o imaginário educacional, como o corpo sendo uma espécie só de meio de transporte para a alma, para a razão, para a consciência. O corpo atrapalha na escola. Dá uma aula de educação física, vai lá para fora. Era o único momento que você tinha o corpo. Não, e os sentidos? E se eu tivesse na escola a oportunidade de dançar? E por que a gente não tem na escola a experiência de cozinhar? Culinária? Isso é curso técnico para cozinheiro. Não, isso é uma experiência que todo mundo poderia ter o direito de ter. Coisa boa a gente fazer a nossa própria comida. Ou quando a gente faz uma comida e oferece para amigos, para amigas, e vê eles provando aquela comida, né? E você vê aquele prazer, você fala, puxa vida, eles gostaram da comida que eu fiz. De alguma forma, eu estou partilhando um pouco de mim, ali naquele tempero que eu coloquei, naquela comida que eu fiz com carinho. Eu falo isso, eu não sei cozinhar, mas eu já conheço muitas pessoas que cozinham, e a experiência que é. O pouco que eu cozinho, que eu faço uma comida, alguma coisinha, eu percebo que isso poderia ser oferecido na escola. Seria não só uma coisa muito útil, mas também prazerosa. As crianças, alguns países têm crianças aprendendo a fazer um bolo, a fazer um sorvete, tanta coisa. E será que isso é inútil? Será que era melhor ela só ficar fazendo disciplinas técnicas e teóricas, calcadas no cientificismo? Essa é a crítica do Rubem Alves e de outros educadores também que compõem esse mundo contemporâneo da crítica à escola tradicional. É uma escola que valorizava a tradicional, a explicação. A pós-modernidade vai valorizar não só a explicação, mas a expressão. Eu não preciso explicar tudo. Por que na escola, ao invés da gente fazer uma prova, o maior número, querem ver como é que o imaginário de vocês educacional foi todo formado na dinâmica da explicação? Por exemplo, quais as palavras, faça um exercício aí depois, quais as palavras mais comuns quando você fazia uma prova? Como é que elas começavam? Repare, calcule, explique, comente. Quais, não sei o que ela... Como... Por quê? Tá? Nenhuma dessas ocasiões, efetue, calcule, né? Nenhuma dessas ocasiões, você teve ocasião no espaço escolar de fazer uma avaliação em que você tivesse que o professor chegasse, dance esse trabalho, dance esse texto, dance esse trabalho, exprima o que você sente ao ver isso. Quando você aprende isso, você sente o quê? Não há isso. Interprete, no sentido de interpretação teatral. Porque muitas vezes a interpretação que você dava, o professor dava zero. Não interpretou como eu queria. Não, deixa eu dar minha interpretação, pessoal. Deixa eu dar meu sabor, meu colorido. Não tinha isso. Porque era um ensino sistemático, né? Então você vê aí a crítica do Rubem Alves bate muito com a questão pós-moderna do Lyotard. Então, valorizar a expressão. O Hilber, o que seria então que essa escola tradicional trazia de barreira ao corpo? Por exemplo, ela era uma lógica que a gente aprendeu no nosso curso aqui com o Castoriadis. Era uma lógica conjuntista identitária. Quer dizer, ela tinha toda uma ordem
de aprendizado, né? Era um sistema instituído e que durou séculos. Tinha que fazer tudo de acordo com aquilo. Meritocrática, você recebia notas, nas turmas eram divididas as carteiras em ótimo, muito bom, bom, regular, fraco e muito fraco, né? Então você repara a meritocracia aí, né? Uma escola que negava os sentidos, você não tinha experiências sensoriais, negava os sentimentos, você não podia colocar uma coisa que você estava sentindo, você expressar, negava as paixões, as emoções, negava fundamentalmente o desejo do aluno. Vocês vão ver que essas práticas pedagógicas contemporâneas já vão propor o desejo da voz, escutar o que o aluno deseja estudar, né? Então, o Rubem Alves vai dizer, a escola tradicional era uma escola estritamente ligada a uma concepção de ciência, né? Era uma escola que partia do pressuposto que a ciência é o saber mais importante. Agora o Rubem Alves vai dizer, quando você dá voz aos sentidos, aos sentimentos, às paixões, às emoções, ao desejo, é uma escola que está no nível da sapiência, né? Então, ciência é o que a escola oferece. Ela nunca ofereceu, segundo o Rubem Alves, a sapiência, que é essa experiência de você ter uma aula de culinária, fazer uma experiência de capoeira, fazer uma experiência de dança, fazer uma experiência que você entre com o corpo, com o desejo, com o prazer ali de estar fazendo aquela atividade, tá? Então, você vai me dizer, e tudo isso, a escola tradicional, você vai vendo os nomes que ela tinha para dar para essas atividades e para esses institutos, esses estatutos, melhor dizendo, você vai ver que os nomes expressam muito bem isso. Olha o nome que era dado para esse modelo de engessado de disciplina escolar, das disciplinas na escola, grade curricular. Olha, dá a ideia de prisão mesmo, né? Agora, um dado interessante, e coloco o Rubem Alves também como pós-moderno, olha só a maneira como ele escreve. Se você pegar mais de 70 obras dele, a grande maioria, as que falam de educação, praticamente todas, não são naquele, embora ele fosse um professor universitário, um acadêmico, não são naquele registro do artigo, da tese, da dissertação. Ele fez isso tudo. Mas quando ele queria divulgar o seu trabalho para o público, ele escrevia na forma de crônicas, tá? Crônicas muito engraçadas, crônicas muito lindas de se ler, e também histórias infantis. Ele, então, usa um recurso do humor, dos relatos que ele vai recolhendo na vida, histórias do cotidiano, enxertadas de filosofia e sabedoria, que ele trazia da experiência como filósofo, como psicanalista e como pastor e teólogo. Teve uma formação muito ampla, né? Então ele escreveu através de crônicas muito bem-humoradas, mas ao mesmo tempo críticas. E essas crônicas do Rubem Alves faziam picadinho de todos os alicerces da concepção tradicional em educação, e o seu imaginário que perdurou por séculos. E, por exemplo, você vai ver, vou pontuar para vocês, que aspectos que, por exemplo, se perpetuaram durante séculos na experiência da escola tradicional. A escola como espaço de sequestro do corpo do aluno. Então, o aluno vinha, saía de casa, e a partir do momento que ele saía de casa, colocava o uniforme, que já é uma situação em que ele vai usar uma roupa que ele não gostaria de usar, pode até gostar de usar, mas ele é obrigado a usar aquilo. E vai para uma escola onde começa todo um processo de isolamento do corpo dele e da vida lá fora. Como Foucault dizia, sequestro do corpo. Aí tem o inspetor na porta, que recebe ele, e ele só entra se tiver com o uniforme completo. Depois ele vai para uma fila que é dividida, a fila dos meninos e a fila das meninas. As filas são organizadas em altura.
Reparem só como é que é todo um processo de captura do corpo. Depois eles cantam o hino nacional, é obrigado a cantar o hino nacional. É a questão da cívica. Depois ele sobe as escadas, vai para a sua sala e ele não pode sentar onde ele quiser. Ele vai ter que sentar no seu lugar. E as salas são divididas, a primeira fila, algumas, não estou dizendo todas, mas algumas eram filas assim, vamos supor, começando pelas melhores notas, e as notas iam diminuindo. Na outra ponta, se numa fila estavam os melhores, na outra ponta estavam os piores, né? Então já entrava ali a meritocracia e a classificação. Então, uma escola como espaço de sequestro do corpo do aluno. Uma escola séria, pesada, calcada na obediência cega do aluno e na experiência também da moral e da cívica, incutida. Obrigado, você era obrigado. Quando a escola tinha ensino religioso, você era obrigado a amar a Deus. E quando tinha o cívico, obrigado a amar a pátria. E você tinha toda uma educação de símbolos da pátria, de elementos de fixação artificial, porque não passava pelo teu desejo, muitas vezes, de amor à pátria. Outra característica que esse imaginário nos legou, imaginário tradicional na educação, o professor no centro do processo pedagógico. Isso vem lá da China antiga. Professor como autoridade máxima. Cabe ao aluno só receber, reproduzir o que o professor ensina. Outro é o conteudismo, o conteúdo sagrado. Tem que ser dado aquilo, aquele capítulo, aquela ordem de... Por que a gente não podia ter estudado outra coisa? Porque a escola quis assim. E eles definem como vai ser o currículo, como vai ser a grade curricular. O currículo também se constituiu como um currículo hegemônico das ciências. E a história, a filosofia foram sempre jogadas de lado. As artes, então, praticamente não existiam na maior parte das experiências educacionais. O senso comum, o aprendizado como outras culturas vivem, solucionam seus problemas, a filosofia e a própria religião, que poderia ser uma experiência interessante, o estudo do fenômeno religioso nas escolas, era, na verdade, dogmático, catequético de uma determinada religião, às vezes até no próprio Estado e no ensino estadual, ou federal. Mas muita gente fala, então deveria tirar. Pode-se tirar, pode ser uma escola laica. Mas você pode também estudar as experiências das religiões como fenômenos culturais importantes para as sociedades e você conhecê-las e perceber o diálogo respeitoso entre elas. Tá? Então, você repara, todas essas características da crítica, de alguma forma, batem com o que o Lyotard chama de pós-moderno. As religiões também, como eu estava acabando de falar, podem ser vistas numa perspectiva dialogal. A outra característica da educação tradicional é a disciplina rígida. Tinha um modelo de disciplina e acabou. Se você não obedecesse, era castigo físico, ficar preso na sala. Quanto mais você volta ao passado, você vê palmatória, agressões físicas mesmo, quase que torturas, algumas vezes torturas mesmo, né? E avaliações, por exemplo, as provas, que muitas das práticas educacionais contemporâneas, críticas a esse modelo tradicional, vão abolir a própria ideia de prova. Vão fazer, olha o próprio nome, olha que nome, o nome que o imaginário educacional tradicional carrega, de peso, de obrigação e de intimidação. Prova. Você vai ter que me provar que você sabe. Já se cria todo um clima, né? E era o que acontecia nas provas. Os professores entravam, dividiam as turmas, senta para cá, senta para lá, davam provas com cores diferentes. Tinha professores que iam no dia da prova com óculos escuros para ele ver quem estava colando. Fazia uma cara feia, parecia que ele estava com o diabo no corpo aquele dia. Uma pessoa raivosa ali. Então, para que isso, né? Mas se criava esse clima, dava uma avaliação opressiva, classificatória, né?
meritocrática, um ambiente respirável num dia de prova. Olha que imaginário carregado, e é contra isso que, por exemplo, o Rubem Alves se insurgiu, né? E eu, como uma curiosidade, queria mostrar para vocês como o Rubem Alves, de alguma forma, no campo educacional, é uma síntese de todos aqueles autores que a gente estudou aqui no curso do Imaginário. Mas ele estudou todos eles, ele li já várias obras dele, que ele citou vários desses. Mas alguns ele não citou, mas você percebe que também estão presentes ali. Talvez até porque ele tenha pensado paralelamente a esses autores. Ou tenha lido alguma vez, registrou, mas não guardou o nome do autor. Por exemplo, o Gilbert Durand, né? E foi o primeiro autor que a gente estudou aqui no Imaginário. O Rubem Alves, no campo da educação, na filosofia da educação, vai exatamente valorizar o que o Durand mais valorizou, que é o simbólico, né? O Durand vai dizer que é o mundo do símbolo e do signo. Os símbolos são aqueles construtos que a gente desenvolve, aquela linguagem de sinais, em que a gente tem sinais que não são passíveis de interpretação. 2 mais 2 é 4. O sinal vermelho é para parar, o sinal verde é para continuar. Isso é o mundo do signo. Agora, o mundo do símbolo, o símbolo pode ter outras interpretações. Ele clama por uma hermenêutica. Você pode interpretar. Uma cruz, como eu citei várias vezes quando eu falei do Durand, você olhar de frente pode ser um símbolo do cristianismo. Mas você olhar de cima para baixo, pode ser um mapa que está apontando para uma encruzilhada, né? Então, o que você vai verificar aqui? Que o Rubem Alves vai trabalhar muito, vários textos trabalhando a importância do simbólico na nossa vida, né? E de como as coisas podem ser interpretadas de forma diferente. Ele era um psicanalista também, né? Então, do Cassirer, o Rubem Alves vários textos, ele vai trabalhar a questão das formas simbólicas, que deveriam, formas simbólicas de construção social da realidade. O mito, a religião, a ciência, o senso comum, a linguagem, a arte e a filosofia, não sei se já falei, são elementos que foram fundamentais para tecer esse tapete, essa tapeçaria que é o mundo que está à nossa volta. Com os nomes, com os nomes das cores, com os nomes das coisas que a gente constrói, né? Ele vai dizer que eles são, para o Cassirer, são formas simbólicas de construção social, da cultura. Então, o Rubem Alves o tempo todo ele clama por isso, uma escola com arte, com filosofia, com senso comum, com religião dialogal, ecumênica. Então ele vai propor isso tudo. Está presente aqui o Cassirer, que o Rubem Alves cita muito na obra dele. Do Freud, o inconsciente, né? Olha, é a pedagogia da inconsciência. A razão não dá conta de todos os nossos desejos, né? Então, o Rubem Alves vai ter esse elemento freudiano também nos seus textos críticos de educação. Do Jung, o Rubem Alves reconhece muito a questão dos arquétipos, né? Ele vai ter uma comparação arquetípica muito interessante do professor do Eucalipto e Jequitibá. O professor tem um texto, né? Eucaliptos e Jequitibá. Repare que é uma crônica, né? O professor Eucalipto, o que é o eucalipto? É uma árvore, né? Que ela produz papel, ela serve, tem uma serventia material, mas quando você planta, só fica o eucalipto. O eucalipto mata todas as plantas, ele seca o solo. E fica aquela fileira de eucaliptos. Aí ele vai dizer, esse é o professor tradicional, é o eucalipto. É um professor que você olha para ele, são todos iguais. A conduta dele é autoritária, ele está no centro do processo, e não tem vida perto dele. No sentido de que ele não consegue estimular. As pessoas reproduzem, tiram a nota e vão embora. Podem, no máximo, copiar, ser professores iguais a eles.
O professor Jequitibá, o arquétipo que ele usa aqui, é o professor que é uma árvore que não dá nada, ninguém pode ter um aproveitamento comercial, então deixam ela para lá na mata, e ela cresce, fica exuberante. E o que acontece? Os pássaros, os insetos, todos os animais que vão fazer ninho, se apropriam daquela árvore como uma grande casa comum. Então, esse é o professor Jequitibá. É aquele professor que não só ensina, ele acolhe, ele cuida, ele abraça os seus alunos, né? Então, você vê que o Rubem Alves usa muito arquétipos para trabalhar as imagens dele, usa muitas imagens na educação. Do Nietzsche, o Rubem Alves é um nietzschiano também, de carteirinha, né? E a escola que o Rubem Alves propõe é uma escola dionisíaca, da valorização do espírito, da brincadeira, do jogo, do prazer. Não quer abolir o Apolíneo, que é a razão, a racionalidade, a técnica. Tem que ter, mas por que não tem as duas coisas? Porque tem que ter só o Apolíneo. Essa era uma crítica que o Nietzsche fazia quando faz seus textos sobre educação, e é uma crítica do Rubem Alves. Todos dois se enfileiram naquele grupo de autores que se combatem essa concepção, esse imaginário tradicional calcado exclusivamente no Apolíneo, tá? Então está presente aqui no Nietzsche também. Na Anísio da Silveira, o professor para o Rubem Alves, ele segue a linha da psiquiatra Anísio da Silveira. E ele vai dizer: todo educador é um terapeuta. E todo terapeuta é um educador. A Anísio pensava assim. Tanto que ela, né, no seu trabalho, né, de combate ao imaginário que colocava o louco como alguém perdido, como alguém que tinha que ser apenas jogado num lugar que ele não incomodasse ninguém, e ficasse o terapeuta ali fazendo só o seu trabalho de terapia, muitos dando choque, né? Choque elétrico, choque insulínico, coisas que a Anísio combateu. E o Rubem Alves, de alguma forma, vai fazer isso também na educação. Se a Anísio, ela propõe que todo terapeuta é um educador, né? Todo terapeuta é um educador, o Rubem Alves vai dizer: e todo educador é um terapeuta. Uma pergunta para você: você já saiu de alguma aula em que você diz: nossa, eu estou me sentindo tão bem, eu estou me sentindo tão leve, eu entrei aqui estressado, o professor fez a gente rir, contou coisas interessantes, eu vou sair daqui correndo para a livraria para comprar o livro daquele autor que ele falou. Poxa, isso aí é terapia pura. Esse professor não deu só aula, ele cuidou de você. E ao mesmo tempo ele cuidou dele, porque ele ficou feliz, porque se sentiu contemplado em acolher a turma, tá? Então tá aí Rubem Alves, seguindo a Anísio da Silveira. O Campbell, o Rubem Alves é, na verdade, um educador que considera o professor alguém que é um herói. A saga do professor. O professor que é o herói dos alunos, no sentido de que ele é amado, adorado, todo mundo quer ser aquele professor quando crescer, mas tem todo um trajeto, é muito difícil essa trajetória, né? Um professor de alegrias, de espanto, de curiosidade. Ele fala uma curiosidade: você sabe por que funciona isso? E os alunos: não, professor, explica aí, como é que a gente entende isso? Então você repara que o Rubem Alves fala isso muito: professor de espantos, mas também um professor de alegria, de motivação, né? Quando eu falei de ideologia, eu tratei do Marx e do Zizek. Também o Rubem Alves nunca abandonou a ideia que a escola, da maneira tradicional como ela se colocava, ela era extremamente classista e que não permitia a ascensão de determinadas classes. Ele foi precursor aqui no Brasil na defesa dos sorteios e das medidas de inserção e de possibilidade dos alunos mais pobres, mais carentes, terem acesso às escolas.
por tabela, ele ajudou a inclusão, os sorteios nos concursos, mas também ajudou na reflexão do que a gente entende hoje por cotas. De alguma forma, ele começou essa discussão junto com outros autores brasileiros. Então, repara como ele está nesse campo do enfrentamento do imaginário tradicional de educação, né? O professor é o herói, uma referência também, como eu tinha falado, o mestre da alegria. Agora, voltando aqui, eu estava no Marx, a ideologia de classe e do Zizek, como psicanalista, o Rubem Alves concorda com o Zizek. Tem também uma ideologia que é passada pelo indivíduo, não vem pela classe, só da classe. Vem a tua maneira de conceber uma moral, uma linha de comportamento que vem pelo superego. Então, seu papai e sua mamãe, de alguma forma, estão colocando, inoculando ali você, coisas que vão ficar dentro de você para a vida inteira. Então, a ideologia não se dá só no campo da classe, no campo social, nas relações sociais. Se dá também na relação da família e da educação. E a escola também faz um pouco esse papel. O outro autor que a gente seguiu aqui, que o Rubem Alves está presente, a influência desse autor, né, é o Gaston Bachelard. O Bachelard, a gente viu aqui que trabalha com a ideia de uma imaginação formal, que é a que a escola valorizou mais, né? É aquela imaginação das matemáticas, da física, da química, das ciências, né? É o Bachelard que ele vai chamar de... Ele mesmo era um cientista também, o Bachelard diurno. Em contraponto, tem o Bachelard noturno, da estética, da arte, do devaneio, da poética, do sonho. E o Rubem Alves vai trabalhar isso fortemente nos seus textos. Ele vai ter um trabalho de filosofia da ciência, que ele, seguindo os passos de Bachelard, ele vai fazer toda uma crítica à ciência, como se colocando como saber superior. Ele vai dando uma série de detalhes, né? O livro se chama Filosofia da Ciência. Vale a pena quem puder adquirir numa biblioteca, alguma coisa, esse livro. E ele tem um outro que eu já comentei aqui, a ideia, que é Entre a Ciência e a Sapiência. E ele vai defender que queremos a ciência, mas uma ciência mais humilde, ela não é o centro do saber, ela é um saber importante, mas ela tem que dividir a importância também com a sapiência. Aqueles saberes que vêm, como o Bachelard vai chamar, da imaginação material, que se contrapõe à formal. É aquela imaginação mediada pelos nossos sentidos, pelas nossas emoções, pelo contato direto com as pessoas, pelo contato direto com as coisas, com as matérias, né? Então, está aqui embutido um saber que vem do encontro com os sabores. Saber, para o Rubem Alves, ele vai pesquisar isso, saber e sabor tem a mesma origem latina, sapere. Então, tem o saber no sabor, tá? E aí ele vai defender isso, esse é Bachelard puro. O Rubem Alves também era um apaixonado por Bachelard. Um outro autor que o Rubem Alves, que a gente trabalhou aqui também, é o Castoriadis, que a gente trabalhou junto com Paulo Freire. O Cornélio Castoriadis defende uma escola instituinte, que se contrapõe a esse imaginário de escola já instituído, petrificado, uma escola, segundo esse, apodrecida, competitiva, classista, antissolidária, racista, machista e discriminatória. Acabou esse tempo. Tem que mudar isso. Nesse sentido, o Castoriadis também está nessa perspectiva pós-moderna, de criticar essas práticas que ficaram desde a antiguidade, passando pela Idade Média e a modernidade consolidou. O Castoriadis vai dizer uma lógica conjuntista identitária. Repara, aquilo que a pós-modernidade criticou. Há uma lógica, essa lógica abarca tudo, ela entende tudo como um grande conjunto, todo mapeado, e ela tem identidades, ela tem conceitos já congelados, ela fotografou tudo. E o Castoriadis vai dizer, não, isso é uma lógica já estacionada. Posta, ela não quer dizer que ela é verdadeira, ela tem que ser questionada.
ao invés de uma lógica conjuntista identitária, Bachelard vai propor uma lógica magmática, né? Não é nem o nome lógica, é uma dinâmica magmática. Quer dizer, um caldo de cultura, né? É um movimento um choque de possibilidades, né? De encontros, e dali, a gente tirar forças para fazer um novo. Se a pedagogia é petrificada, a instituição, vamos despetrificar, torná-la mais leve. Se ela é apodrecida, vamos cortar o que está causando a podridão e renovar, adubar, cuidar. Se ela é competitiva, vamos criar estruturas solidárias. Se ela é classista, mais ainda, escola aberta para todos, democrática. Se ela é antissolidária, solidariedade nela. Se ela é racista, antirracismo. Se ela é fascista, antifascismo. Se ela é machista, antimachismo. Se ela é discriminatória, antidiscriminatória. Tá? Então, tá aqui, o Rubem Alves está assina embaixo dessa perspectiva também do Castoriadis. Os textos dele mostram isso. Do Morin, que a gente viu, a ideia da complexidade, o Rubem Alves é o puro filósofo da complexidade. Para o Rubem Alves não tem racional versus sensorial, a razão versus imaginação, alma versus corpo, consciente versus inconsciente, deveres versus prazeres. Esses fla-flus que tinham no imaginário da escola tradicional são detonados pelo Rubem Alves. Ele quer racional mais sensorial. Em vez de ou e, racional ou sensorial, não. Racional e sensorial. Razão e imaginação. Consciente e inconsciente. Deveres e prazeres. Tá? Então, o Rubem Alves vai também estar seguindo essa trajetória do Castoriadis. Paulo Freire, que a gente viu também, o Rubem Alves assume totalmente o imaginário dialogal e polifônico freiriano, acrescentando a dimensão do jogo, da brincadeira e do desejo, que a gente viu que o Paulo Freire não pôde trabalhar, não deu tempo dele explorar isso na sua vida maravilhosa de educador, inesquecível, orgulho do Brasil, acho que do mundo. Vimos o Maffezoli também, o Maffezoli que estudou tão bem as tribos urbanas, né? O Maffezoli estudando como, na pós-modernidade, ele se assume como pós-moderno, o Maffezoli, que a gente não pode mais lidar, o jovem é assim, a característica, não, o jovem, ou mesmo a criança, elas hoje pertencem, principalmente o jovem, a tribos, a movimentos que valorizam determinados saberes, determinados grupos musicais. Você numa mesma sala tem o funkeiro, tem o metalheiro, tem o que gosta de MPB, eles se vestem de uma maneira, leem outros textos. Por que não trocar? Por que não aprender com essas experiências deles, né? Então, esse espírito da pós-modernidade das tribos é você entender que agora não há mais aquela sociedade homogênea, o jovem. Qual jovem? De qual tribo? De que movimento? Né? A gente elencou na nossa aula do Maffezoli uma infinidade de movimentos das tribos da juventude. E o educador tem que estar atento a isso, né? Porque nós mesmos não somos um indivíduo, como a gente muitas vezes pensa, único. Né? O Rubem Alves tem um texto também muito bonito, chamado, se não me engano, deixa eu lembrar o título exato, o título exato dele será que vai me fugir aqui o título? Peraí, já vou lembrar, um instantinho só. Meu nome é Legião, que ele pega, como bom teólogo, uma parte uma fala de Jesus, quando está expulsando um demônio lá de uma pessoa, e Jesus pergunta, quem você é? Vou expulsar você agora, quem é você? Aí o demônio lá sacudindo a pessoa,
botando bolha, salivando totalmente e tal, nervosa, agressiva. Aí ele falou, meu nome é Legião. Quer dizer, são muitos. E o Rubem Alves falou, nós somos Legião. Dentro de mim dorme um santo, um pecador, um ladrão. Quantos de nós já nos vimos fazendo coisas que a gente nem imaginou ou criticou no outro, né? Tanto que a gente usa essa expressão, está no imaginário popular. Ou você vai se desculpar com alguém, você me desculpa, eu não estava em mim naquele momento. Ah, é? Você saiu de você, foi passear lá fora? Ou você está querendo dizer, foi um outro. É um outro que dorme aqui e ele saiu. Ele tomou a frente de mim mesmo. Tá? Então, o Rubem Alves leva isso em conta, né? A questão de a gente conhecer a nossa multiplicidade interior e também saber que os outros não têm. Ainda mais nossos alunos, principalmente os jovens, né? Então, ele também trabalha nessa perspectiva de uma mafesoria. Então, vocês reparam, toda a obra dele, eu não teria condições de trabalhar com vocês aqui a obra dele agora, mas eu quis mapear, mostrar para vocês como ele está enquadrado nessa perspectiva do pós-moderno. Ele é o que cabe desses autores que vem trabalhar, a gente vai trabalhar, até porque os outros trabalham numa situação muito prática, são educadores que estão ali na linha de frente. O Rubem Alves é mais um teórico, eles também são, mas o Rubem Alves assim, praticamente só deixou essa parte teórica. E o Rubem Alves, o que vai acontecer? Ele se aproxima muito do pensamento pós-moderno, com toda essa crítica que ele faz. Tá? Um outro autor claro que o Rubem Alves com as crônicas, mas se você pega as crônicas do Rubem Alves, dá para você aproximar muito do Bauman, porque ele tem a crítica que ele faz como um grande sociólogo que ele é, né? Mas ele capta muito bem o imaginário sociológico, né? Antropológico que acontece na pós-modernidade, a modernidade líquida, né? O que está acontecendo aqui agora? E vem toda essa crítica ao imaginário tradicional da educação. Tá bom? Agora, o Rubem Alves, o que acontece? O Rubem Alves, ele não tinha uma proposta de escola. Ele teve várias reflexões sobre educação, mas não teve uma proposta de escola. Isso todo mundo criticava nele. Engraçado, você critica currículo, critica o professor, critica as disciplinas tradicionais, você critica tudo e cadê a tua escola? Qual é a tua escola? E ele realmente falava, eu fico muito assim triste, porque eu tenho uma crítica forte a esse imaginário da escola tradicional. Não só imaginário, é a sua própria prática. Eu sei que dentro de mim tem um modelo de escola que eu não estou conseguindo tirar a partir dessa crítica que eu faço. Até porque eu acho que ele não tinha essa experiência do que a gente chama do chão da escola, né? Ele foi professor, mas professor universitário, então ele não tinha essa visão do todo. Bom, e aí ele vai a Portugal, né? Vai fazer uma viagem uma vez a Portugal, e ele, levado por um amigo, conhece a Escola da Ponte, que foi uma escola fundada pelo educador, junto com outros colegas, né? O educador José Pacheco, lá de Portugal, que está vivo, né? Uma produção incrível em termos de livros, em termos também de trabalhos sociais, tem vindo muito aqui no Brasil, conduziu o projeto Âncora, não sei se ele ainda continua, e outros projetos, vários projetos de tentativa, como ele diz, não de replicar a Escola da Ponte, mas estimular que pessoas que se inspiraram na Escola da Ponte criem modelos de escola que se pareçam com ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Rubem Alves ficou maravilhado quando encontrou essa escola, que fica, se não me engano, fica numa região lá, eu nunca pude ir lá, né? Mas na Vila das Aves, em Santo Tirso, é uma região, se não me engano, perto do Porto, tá? Desculpem se eu estiver errando algum detalhe aqui, tá? Mas o mais importante para a gente é que ele foi conhecer essa escola, que foi fundada por volta de 1975,
e ela é totalmente diferente da escola tradicional. Por isso que eu falo, ela rompeu com tudo que acontece dentro de uma escola tradicional e criou e é uma escola, hein? Se chama Escola da Ponte, mas ela mudou tudo que acontece na escola. O Rubem Alves, então, é uma escola, por exemplo, que os alunos, tudo aquilo que a gente falou aqui, das características da escola que o Rubem Alves criticava da tradicional, a Escola da Ponte também faz aquilo tudo ao contrário, ela critica também o que o Rubem Alves criticou. Então, as crianças não são educadas para competição, nem para a meritocracia. Elas são educadas para a entreajuda e o cuidado. Aprendem, né? E também aprendem a partir do seu interesse, do seu desejo, e também comungam do que aprenderam com os que não aprenderam aquele assunto ou com o outro, partilham as experiências na escola. Então, uma vivência de uma experiência de uma escola, de uma educação compartilhada. Todo mundo aprende, todo mundo ensina, todo mundo divide as experiências, né? Então, o Rubem Alves fica muito impressionado quando ele vai visitar a escola, né? E o professor, segundo o Rubem Alves, o professor José Pacheco pede a uma menina para apresentar, uma aluna para apresentar a escola ao Rubem Alves. E a menina começa a apresentar, e o Rubem Alves fica com o queixo no chão. Porque a gente aqui, o que a gente imagina quando alguém fala que vai apresentar uma escola? Você vai ver o quê? Tem sala de aula, em cada sala um professor, ele está ensinando, explicando uma matéria, seguindo programas oficiais, seguindo uma grade curricular, e as crianças estão ali aprendendo. Em intervalos regulares, bate um sinal, soa uma campainha, e sabe-se então que vai acabar uma aula, vai haver uma mudança de matéria, muda-se o professor também, entra geografia, sai matemática, entra história, entra ciências depois, tem hora que bate para o recreio, tem hora que bate para ir embora, a campainha. Então tem tempos de aula na nossa escola tradicional. Tem aula, tem o professor na sala de aula. Isso tudo muda com a Escola da Ponte. Reparem só como é que ela reinventa a prática educacional com outras atividades. Por isso que eu acho que bate muito com minha tese, tá? Não é defendida pelos autores, não sei se é. A minha leitura é que se aproximam dessa crítica da pós-modernidade. A menina chega então e fala para o Rubem Alves: deixa eu avisar antes para o senhor de entrar, para o senhor não tomar nenhum susto. Nós não temos sala de aula. Não temos classes separadas, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Não temos aula. Tá? Não temos um professor que dá aula e ensina uma matéria. E o Rubem Alves, mas como é que pode? Como é que existe uma escola que não tem isso? Né? Ele fica na dúvida. E ela vai exatamente explicar ele. Nós aprendemos em pequenos grupos, com interesse comum, por assunto. Nós escolhemos o assunto, reunimos-nos com um tutor que nos orienta e nos ajuda a pesquisar, e aí nós elaboramos um programa de trabalho juntamente com o tutor, que vai durar 15 dias. Fim dessa pesquisa, a gente dissolve o grupo e faz um outro grupo com interesse. Então, eles se reúnem, os grupos, repara, não está falando em série aqui. Eles vão seguindo a sequência do seu estudo através das pesquisas que eles vão fazendo ano a ano. Sabe? E tem pesquisas que eles fazem, eles propõem o tema, e também tem um grupo de pesquisas que a escola oferece, que é para eles seguirem o encaminhamento. O nome Ponte é por isso, porque cada grupo está estudando uma coisa, e agora, ao invés de, por exemplo, você ter uma aula de matemática, ou uma aula de história, ou uma aula de português, você, naquele tema de pesquisa que você está estudando, vai aparecer ali matemática, vai aparecer ali língua portuguesa,
vai aparecer história. Então, você vai fazer a ponte nesse sentido de aprender os saberes dessas grandes áreas a partir do teu tema de interesse, né? O colega me contou que ele leu num texto, né, sobre um caso que foi relatado, eu não sei se algum professor ou quem foi que falou, sobre que as crianças estavam pesquisando, esse exemplo eu acho muito bom, estavam pesquisando Fórmula 1. E aí eles estavam olhando um texto sobre Fórmula 1, eles gostavam desse tema, e aí um dos alunos chegou e perguntou para o tutor: tutor, aqui está aparecendo uma palavra que a gente não conhece, está dizendo que a Ferrari, a escuderia Ferrari, fez umas mudanças no motor e ela, a partir da década de 80, ganhou vários grandes prêmios. E ela passou a ter, porque o motor passou a render mais 40%. E por isso ela teve mais rendimento. O que é isso, professor? 40%. O que é rendimento? E aí o professor, eu preciso explicar então a vocês, para vocês entenderem o texto, eu tenho que explicar a vocês o que é porcentagem, é da matemática. Vocês querem aprender? Claro que a gente quer aprender. Senão a gente não vai entender o texto, não vai poder avançar na pesquisa. E eles aprendem, então, um conhecimento da matemática. Repara, aqui é que eu acho a grande sacada dessa fazer a ponte, na minha leitura. É que a matemática é chamada, matemática, vem aqui, me ajuda, eu preciso de você, senão eu não vou entender. Totalmente diferente de uma escola tradicional, que o professor chegava e falava: abra um livro, na página tal, capítulo tal. Está escrito aqui, professor, porcentagem. É, isso mesmo. Vamos trabalhar esse capítulo hoje. Professor, porcentagem serve para quê? Cai em prova. E se você não estudar e não ficar calado aí, você vai perder a matéria. Então, você repara, aqui, o professor joga a matemática. Toma, pega isso aí. Ali não. Na escola da ponte, a matemática vem no momento que ela vai ajudar eles, né? Então, eu não saberia dizer a vocês se isso acontece o tempo todo, mas acredito que sim, e eu acho isso fantástico, é uma grande inovação, né? E você imagina quanto aquelas crianças ganham, com quantos grupos que elas vão fazer, quantos temas. Você imagina a cultura, né? Que elas vão ter. A Escola da Ponte, segundo os textos que eu li a respeito, e do próprio professor José Pacheco, é uma escola que continua sendo muito bem avaliada lá em Portugal. Está sempre entre as mais bem avaliadas. E ela não segue o roteiro da escola tradicional. Ela tem uma maneira totalmente diferente de educar. E você vê que tem resultados, né? Então, é uma escola em que, por exemplo, você tem os meninos, né, depois de 15 dias do trabalho feito, eles avaliam o que aprenderam. E se o que aprenderam foi adequado, o grupo se dissolve e outras pesquisas serão feitas, né? O Rubem Alves conta um caso famoso que mostra muito bem esse espírito de aprendizagem coletiva, né? E solidária. Ele viu uma menina escrevendo numa mesinha lá, separada. Aí ele falou: você está fazendo atividade isolada? Eu pensei que aqui tudo era em grupo. Ela falou: não é um trabalho pessoal para mim, não. Eu estou fazendo aqui um glossário para uns colegas que são menores. Eles chamam lá de miúdos. Para os miúdos que estão no grupo, são do grupo. Quer dizer, o grupo, gente, olha que coisa interessante, não é dividido por séries. Por exemplo, pode ter uma garota de 8, um de 9, um de 12, que se interessam pelo tema, então eles vão estar juntos. Olha que interessante. Para estudar juntos aquele tema. Então, a menina, eu estou preparando um glossáriozinho para que os menores não estão entendendo algumas palavras. Olha que coisa bonita, né? Ela preocupada com os menorzinhos do grupo. Isso forma. A escola teria um papel fundamental nisso. Se a gente percebesse a importância de formar já a solidariedade, a ideia de que o outro merece meu cuidado também.
Eu preciso cuidar do outro também, não é só cuidar de mim. Então, a solidariedade é uma comunidade de aprendizagem, né? São infinitas as coisas que eu poderia falar aqui da Escola da Ponte, mas a gente não vai ter tempo. Até porque vocês têm um vasto material na internet. O meu papel aqui é mostrar como a Escola da Ponte está enquadrada num novo imaginário da educação, um imaginário crítico daquela concepção tradicional. Muda tudo, né? Então, o Rubem Alves continua passeando pela escola para conhecer e viu um quadro: preciso de ajuda em. Posso ajudar em. Quer dizer, os alunos, quando aprendem uma coisa, se colocam aquilo a favor dos outros, à disposição dos outros. Quando estão precisando, estou precisando de ajuda nisso, gente. Alguém sabe essa matéria? Alguém sabe esse conteúdo? Eu procurei, não achei. Sabe onde eu encontro isso? Quer dizer, posso ajudar em e ajuda. Tem também o acho bom, acho mal. Eles colocam ali críticas. Na época que o Rubem Alves foi, eram cartazes. Não sei se agora já colocam na própria internet, né, nas redes, não sei como é que eles fazem. Então, acho bom ou acho mal. Eles colocam as críticas e os elogios. Tal coisa está funcionando bem, tal coisa não está funcionando tão bem. Os alunos também, uma coisa lá muito interessante, uma atividade, eles cuidam da própria disciplina. Então, durante as reuniões semanais, alunos eleitos, representantes, cuidam de várias discussões a respeito da situação da escola, da aprendizagem deles, reivindicações, coisas do gênero, mas eles também cuidam da disciplina. Quem cuida da disciplina, segundo o Rubem Alves colocou no livro, são os alunos. E antigamente eles tinham até um tribunal. E havia um julgamento para os casos mais graves. Tinha juiz, tinha defensor, tinha tudo. E isso é uma prática que tinha, sabe com quem, gente? Um educador polonês chamado Janusz Korczak, que deu aula na época da guerra, que antecedeu a guerra. Ele deu aula para crianças no gueto de Varsóvia. Ele era um médico judeu e formou o Lar das Crianças, onde ele estava com crianças que depois acabaram sendo deportadas para um campo de concentração. E ele foi, olha o professor aqui, Jequitibá, e ele podendo ser dispensado e ir embora, ele foi com as crianças juntos para o campo de concentração e de lá não saiu, morreram todos. Você vê então que educador, visceral esse Janusz Korczak. Então, vale a pena também vocês lerem alguma coisa sobre ele, gente. Janusz Korczak, tá? Então, lá na Escola da Ponte, os alunos cuidam da disciplina. Faziam um tribunal, mas depois pararam. Eles buscaram outras maneiras de orientar os alunos que estão tendo algum problema, uma questão de um bullying, pode ser isso, ou uma agressão, ou algum aluno que está com algum problema, prejudicando o outro. Eles colocam tudo lá nessa reunião. Não tem a figura do inspetor, porque os alunos cuidam da disciplina. Eu achei muito interessante também essa prática, tá? E nós temos também, então da Escola da Ponte, eu dei esses pequenos exemplos para vocês verem como ela rompe, né, com o modelo educacional tradicional. Vale a pena vocês lerem esse texto do Rubem Alves, A Escola com que Sempre Sonhei, sem imaginar que pudesse existir, e uma série de reportagens, vídeos, com entrevistas do grande educador José Pacheco, professor José Pacheco. Ali ele explica a origem, como é que se deu, vários, mas muitos vídeos. E vocês vão ter mais acesso a essa experiência educacional que eu considero fantástica. O meu objetivo aqui foi só citar, eu acho que a maioria conhece, mas mostrar como o Rubem Alves, a Escola da Ponte e agora o Tião Rocha, que eu vou falar um pouquinho, eles estão inseridos nessa crítica ao imaginário da escola tradicional, ok? Vou falar um pouquinho agora do Tião Rocha e a gente conclui. O Tião Rocha é um educador brasileiro. Ele foi professor durante muitos anos, professor universitário da Universidade de Ouro Preto, se não me engano, da área de antropologia.
E o Tião Rocha tem uma coisa muito interessante, que para ele, quando ele relata, parece que foi um fio condutor na vida dele, é que ele teve uma experiência que marcou muito ele. Quando ele estava na educação infantil, uma professora estava contando uma história, e ela, num determinado momento, falou, então, a rainha, e aí na memória, professora, a minha tia é rainha. Aí a professora, meu filho, fica quieto, deixa eu contar a história. Aí não sei o que a rainha, mas a professora, a minha tia é rainha, sabe? Deixa eu contar, meu filho, não tem rainha, deixa eu ver uma historinha isso aqui. Na terceira vez ela falou, se você falar eu vou botar para fora, está atrapalhando eu contar a história. E continuou contando a história. Ele ficou quietinho, não falou mais nada, queria tanto falar. Chega na quinta série, ou na sexta, um dia a professora está dando aula e está falando da rainha Dona Maria I, a rainha Luca, a mãe de Dom João VI. E aí, professora, a minha tia é rainha. Meu filho, não tem rainha no Brasil. Teve só naquela época, acabou. Para com essa palhaçada. Aí ela continuou falando, mas eu queria falar, professora, que a minha tia é rainha mesmo. Ela falou, vai para fora agora. Se você continuar, vai para fora. Ele ficou quieto. E depois ele diz, a minha tia eu queria tanto contar para as pessoas, a minha tia era rainha, era um momento muito bacana. Era a rainha do Congado. E a minha cidade fazia toda uma festa e eu ia no colo dela, quando pequeno. Ela fazia a Nossa Senhora, a rainha, e eu fazia o Menino Jesus. Então aquilo marcou muito para mim. E eu queria partilhar aquilo, mas não deixar em nenhum momento eu falar aquilo. E ele diz que a vida inteira ele perseguiu, fez história, e aí também achou que não ia ser o lugar, e conversando com o professor de história, onde é que eu posso inserir isso, essa história da minha tia gorda, que era a rainha do Congado? Ele falou, você tem que fazer antropologia. Você fez o curso errado de história. Ele falou, vai fazer antropologia, repara como é que isso marcou a vida dele. Então ele dá aula há muitos anos em Ouro Preto, para ensino superior, mas eu tenho a impressão, ele não coloca o porquê. Ele diz que ele não queria mais dar aula no ensino superior. Professor estabelecido, já ele, por algum motivo, ele falou, não queria mais, não aguentava mais dar aula em universidade. Eu queria fazer um trabalho com crianças. Mas eu não queria fazer um trabalho no sentido de ser um trabalho dessa educação que está aí, daquela que fizeram comigo. Eu não quero isso. Acho que ele ficou com essa coisa mal resolvida e ele quis exorcizar esses fantasmas, ou esse fantasma, exatamente ele trabalhando com crianças, mas não na perspectiva da escola tradicional. Só que ele não sabia o que fazer. Pediu demissão da escola, da universidade, e disse que foi para a cidade de, se não me engano, de Cordisburgo, que é a cidade do Guimarães Rosa, que tinha sido grande, que é um grande, né, maravilhoso escritor brasileiro, autor de Grande Sertão Veredas e outros livros fantásticos. Eu adoro o Guimarães Rosa, já li bastante coisa dele, mas o Grande Sertão Veredas é para mim a melhor. E ele disse que vai lá para Cordisburgo, e ele chega com ele falou, vou para lá, porque o Guimarães Rosa foi minha paixão em literatura. E eu vou para lá para ver se eu me inspiro, o que eu vou fazer. Chegou lá, conheceu até vivos ainda alguns personagens do Guimarães Rosa. E ele se anima e tenta procurar ver o que ele vai fazer em termos de educação. E ele tem uma ideia. Bom, eu preciso saber se tem mais alguém que quer fazer isso que eu quero, dar uma aula para crianças. Eu preciso perguntar a alguém como é que eu faço. Ele lembrou que tinha um conhecido que era de uma rádio local. E ele pediu ajuda lá para divulgar e fizeram uma entrevista com ele. E ele marcou, olha, os interessados em criar uma prática escolar alternativa, né? Aliás, ele não falou escolar, algo que não seja escola, mas que eduque. E ele falou, não deve ir ninguém, marcou lá num ponto central, na praça, e apareceram 16, parece, pessoas, se não me engano. E ele ficou maravilhado com aquilo, e eles começaram a discutir, meter o pau na escola, né? Tudo que a gente citou aqui do conteudismo, professor no centro, todos eles criticavam isso tudo, né? E aí o Tião Rocha, o que ele faz? Ele vai discutir, vamos fazer o seguinte, vamos preparar aqui
o que a gente quer fazer, quais são os tópicos para a gente, nosso projeto. Bom, a gente não quer isso, não, tá? E a gente não quer aquilo. A gente só está falando o que a gente não quer. Mas a gente tem que falar as nossas propostas. O que a gente quer? E não conseguia sair dali, a gente não quer isso, não quer professor desse tipo, não quer isso. Aí uma das pessoas que estava no grupo falou, vamos trabalhar com não propostas. No sentido de que a gente, ao invés de fazer uma proposta do que a gente quer, propostas que a gente não vai fazer. Então, eles propuseram o que eles não iam fazer. O que sobrasse é o que eles iam fazer. O que sobrou? Eles decidirem onde eles iam se encontrar com as crianças. E eles não queriam escola, então tem que se encontrar na rua. Então, primeiro detalhe, uma pedagogia de rua. Olha que interessante. Pedagogia de rua. Então, vocês já sabem que, por exemplo, toda aquela tradição da escola tradicional, todo aquele imaginário vai ser rejeitado. Como da Escola da Ponte. Olha aqui, vou repetir agora, porque a gente já está encerrando, como tanto a Escola da Ponte como a pedagogia de rua do Tião Rocha, que são bem diferentes, né? Uma está dentro da escola, o outro é fora da escola. Aquela ideia da escola como espaço de sequestro não tem na Escola da Ponte. A Escola da Ponte não sequestra ninguém. É um lugar inclusivo, solidário. E o Tião Rocha também. A ideia da coisa grave, pesada, autoritária, não está presente na Escola da Ponte de jeito nenhum. Também não está no Tião Rocha. O professor como centro do processo pedagógico não está na Escola da Ponte. O centro do processo pedagógico é o diálogo. É professor, é aluno, ambos aprendendo, né? Muda a figura do professor para o tutor. O conteúdo, na Tião Rocha também. São vários tutores ali que vão emergir. O conteudismo, não, porque a Escola da Ponte não é um saber imposto. Tem as opções de temas para eles escolherem e tem os temas que eles também vão propor. Tem muito a ver com o espaço do desejo do aluno. Tião Rocha é a mesma coisa. Vai ser uma pedagogia, a gente vai analisar aqui, produzida ali no calor da necessidade do momento. Na Escola da Ponte há uma abertura, não há esse fechamento só nas disciplinas, porque não tem nem a disciplina de sentido tradicional, aulas, né? Então, você tem margem para trabalhar vários campos, artístico, tem momentos lá de arte, de tudo. O Tião Rocha também não trabalha com esse pressuposto de disciplinas superiores a outras, cargas horárias superiores a outras, né? Não tem disciplina rígida na Escola da Ponte. Quem cuida da disciplina são os próprios alunos. E eles encontram a melhor maneira de trabalhar aqueles problemas. O Tião Rocha também. Vai ser tudo negociado no grupo. A avaliação, na Escola da Ponte, se não me engano, não tem prova. São avaliações do processo que o aluno está crescendo ali. E o Tião Rocha, muito menos. Ele não queria saber de nada da formalização da educação. Né? Então, vocês reparem que essas duas experiências educacionais rompem com a maior parte das práticas da educação tradicional. Como é que fica o Tião Rocha, então? Bom, o que sobrou para eles? Depois ele fala, de não procedimentos que a gente ia fazer. Bom, o que sobrou? Vamos convidar as crianças, distribuir panfletos, chamá-las na rua, e o que a gente vai fazer? Marcar um encontro com elas, para conversar. Crianças que quisessem vir da hora, mas aí uma pessoa falou, mas como é que a gente vai fazer isso? Vamos chamá-las, vamos fazer uma roda, e nasce aí a pedagogia da roda. Sempre foram pouquinhas crianças, né, que eles chamaram, e aí as crianças ficam com eles debaixo de um pé de manga, lá numa praça da cidade, e a criança vão conversando, o que vocês gostam de fazer? Tal. O que é ruim na escola? Aí foram pegando a pedagogia da roda, vai ser uma coisa presente o tempo todo. Faz o círculo e todo mundo tem o direito de falar o que quiser. E as crianças, principalmente, eram as pessoas que iam estar no centro dessa fala, né?
Bom, e aí as crianças apontaram que seria interessante, já que eles têm tanta atividade pesada, se eles poderiam oferecer situações de brinquedos, de jogos, de brincadeiras. E nasce a pedagogia do brinquedo. E o tio Rocha e os amigos vão começar a levar brinquedos, levar jogos, e as crianças brincavam, se divertiam, e foi chegando. Jogo de bola, uma série de brincadeiras que tinham sido abandonadas pelas crianças, voltaram, e brinquedos já que existiam, carrinho, cada um trazia uma coisa, ou as crianças também traziam, ou faziam aquelas brincadeiras pique, pique-tá, pique-cola, e era aquela brincadeira, aquela algazarra. Depois do tempo eles usaram até também aprender a fazer brinquedo com sucata, porque depois que um menino chegou uma vez para ele e falou: Tião, a gente já brincou de tudo, a gente já enjoou, será que não tem mais uma brincadeira? A gente já até tem os brinquedos, a gente brincou com os brinquedos todos também. Aí falou: então vamos inventar brinquedo, né? Vamos. Aí nasce a pedagogia do brinquedo, no sentido deles produzirem brinquedo com sucata. E eles têm até exposições hoje com brinquedos. Rubem Alves, não foi do tio Rocha, mas o Rubem Alves foi numa exposição de brinquedos criados com sucata, e ele achou lindo um carrinho feito com lata de sardinha. Então eu imagino que lá dos brinquedos que o tio Rocha fez com as crianças, muita coisa bonita deve ter tido também, né? Um dia eles estão jogando bola, brincando, e aí estão suados, eles pedem: a gente pode ali na sede, tinha uma sedezinha, né? Não é escola não, é uma sedezinha, tomar um banho, porque a gente está muito suado. Pode ir. Eles foram tomar um banho. Ô Tião, você não tem sabão aqui? Sabonete? Eu acho que acabou, esqueci de colocar e tal. Aí o Tião falou: vocês sabem fazer sabão e sabonete? Não. Querem aprender? Queremos. E o Tião conseguiu chamar uma pessoa que ensinasse eles a fazer o sabonete e o sabão. Nasceu a pedagogia do sabão. Tião fazia também passeios. A gente poderia, não sei se ele deu o nome de pedagogia do passeio, visitar uma fazenda, visitar um lugar tal, um lugar que eles não conheciam, né? Agora, tudo assim, não era escola. Para vocês terem ideia, uma vez um pai chegou e falou: Tião, a gente está preocupado, a gente está adorando ver como eles estão animados, que ocupa a tarde deles, né? Então a gente fica muito feliz, mas a gente então queria construir, ajudar você a ampliar aquela tua casinha ali, aquela sede. Só tem uma salinha para você e o banheiro e uma cozinha. Nós queríamos ver se a gente fazia uma escola para você, um lugar para vocês ficar com as crianças. Ele falou: não, se fizer escola, estraga. O Tião Rocha falava logo isso. Eu não quero fazer escola, eu quero educar aqui. Se for para a escola, eu vou me embora. E aí, o que está te incomodando? É que vocês estão tomando muito sol, andando para cá e para lá, estão tudo queimado, vai queimar, vai dar problema na molheira, queimar a molheira, que eles usavam essa expressão antigamente. Aí o tio: não, está preocupado para não pegar sol na cabeça? A gente quer. Pode construir um lugarzinho. Não tem problema. Então eles precisam de chapéu. Vocês sabem montar chapéu? Criar chapéu? Fabricar? Não. Querem aprender? Eles chamam uma pessoa, eles fazem vários chapéus de palha, com vários estilos, né? Pedagogia do chapéu. Depois, um dia, o pai falou assim: Tião, bota uniforme para as crianças, que elas chegam todas sujas aqui. Às vezes vai com uma roupa nova, chega suja. O uniforme ele vai usar, não vai sujar, principalmente a calça, eles sentam no chão, aí vê. Aí o Tião: não, vocês querem escola? Não vou, nem uniforme vai ter, não quero escola. Mas é porque suja a calça quando eles caem e sentam no chão. Vem cá, vocês sabem fazer tapete? Não, querem aprender? Pedagogia do tapete. Não sei se vocês estou conseguindo passar para vocês, gente. É uma pedagogia que vai nascendo das necessidades. E ela é de rua. Ela não é escolarizada. Volto a dizer, não são contra essas pessoas, amam a escola, mas não fazem mais aquela escola tradicional. Rubem Alves, José Pacheco e Tião Rocha, a meu ver, minha leitura como pesquisador acadêmico, na minha leitura, eles são representantes
de um imaginário pedagógico que faz uma crítica ao imaginário da pedagogia tradicional, tá? E eles, na minha visão, estão inseridos numa perspectiva pós-moderna, tá? Então, gente, era isso que eu queria dizer para vocês. Nosso curso termina aqui. Eu fiquei muito feliz por falar de 3 educadores que eu adoro. São referências muito fortes para mim, né? E sempre cito nos meus cursos de educação, para os cursos de iniciação à filosofia e outros que eu trabalho, mesmo quando não há essa temática, eles estão presentes no meu trabalho como educador. São minhas referências. Eu agradeço muito pela existência deles. Tá? Gente, um grande abraço para todos e a gente se vê algum dia aí. Está encerrado o nosso curso. Um grande abraço.